Então, do dia que tomou conhecimento, a pessoa indicada para o exercício do cargo de curador ou antes de prestar esse compromisso, ela tem 5 dias para apresentar as escusas. E quais são essas escusas que se podem ser apresentadas? Se se tratar de uma mulher casada, ela pode apresentar essas escusas nos casos de enfermidade. Da mesma forma, se a mulher tem 3 filhos ou mais, ela pode apresentar escusa. Se ela reside, se a pessoa nomeada ao cargo de curador reside distante do local onde será exercida essa curatela, aí também pode ser apresentada essa escusa. Alguém que já exerceu tutela ou curatela pode pleitear essa escusa. Os militares na ativa, eles também, as pessoas que possuem mais de 60 anos, todas essas são circunstâncias que poderão serem trazidas a título de escusas. A pessoa apresenta a sua escusa, o juiz irá decidir. A pessoa que apresentou o recurso contra a nomeação ao cargo de curador, enquanto esse recurso não for decidido, ela permanece no exercício e pode até responder por perdas e danos pela sua desídia ou indiferença. Algumas questões curiosas também nesse universo que se trata da substituição do cargo de curador e da destituição ou exoneração. A destituição ou exoneração são penalidades, são sanções aplicadas pelo juiz pela falta de prestação de contas dos balanços, pela desídia, pela má gestão do patrimônio do interditado. O juiz, portanto, poderá destituir ou exonerar esse curador. Mas há outras circunstâncias que darão ensejo à mera substituição, a pedido do curador. Nos casos de enfermidade, for acometido de enfermidade, não possui mais condições pela idade avançada, mudou do local e tem outra pessoa ou parente da família, e uma das circunstâncias para o levantamento da escusa é o curador ter alguém no âmbito de sua família consanguínea que possa exercer o cargo. É uma das modalidades de escusa. Então, o juiz poderá aceitar o pedido de substituição. É diferente a substituição para destituição ou exoneração. Destituição e exoneração são punições, sanções pelo desvelo, desídia, má gestão, falta de prestação de contas, de cuidados pessoais com a pessoa do interditado. A substituição é quando o curador, por algum motivo de ordem pessoal, de saúde, de mudança de endereço, não pode mais exercer e ele pleiteia ao juiz. Nesse caso, então, será substituído do exercício da curatela. Mas nós dissemos inicialmente que para se chegar à nomeação de um curador, nós temos um processo de interdição. E esse processo de interdição tramitará nas varas de família. For o competente para o seu ajuizamento, que pode ser ajuizado pelo cônjuge, pelo companheiro, e devo lembrar que, se tratando de cônjuge que está exercendo esta curatela, se é casado no regime da comunhão universal de bens, ele estaria dispensado da prestação de contas, salvo se o juiz exigir. Mas, portanto, voltamos ao campo dos legitimados para o ajuizamento da ação de interditão. Como dissemos, pode ser o cônjuge, companheiro, ascendente, os pais, os filhos maiores capazes, irmãos, tios, sobrinhos, até o 4º grau,
os parentes consanguíneos, na linha reta, ascendente, descendente, e na colateral até o quarto grau. Mas observem bem aí que cônjuges, companheiros, não possuem parentesco, mas estão aí nessa ordem de habilitados para o ajuizamento da ação de interdição. Nós dissemos que, havendo doença grave, e pela doutrina se trata da loucura furiosa, quem deverá ajuizar essa ação será o Ministério Público, como substituto processual. E nesse caso, então, nós falamos que vai existir o fenômeno de nomeação de curador ad litem, a lide, para este interditando que será curatelado. Mas a ação, portanto, se inicia lá nas varas de família e o juiz manda citar o interditando para uma audiência de entrevista. Antigamente se falava de interrogatório, hoje é uma entrevista que o juiz terá para colher suas primeiras impressões sobre o grau de alienação, o grau de interdição, de incapacidade daquele interditando. Se ele não puder vir a juízo na sala de audiência, o juiz vai lá na residência dele, se locomove até lá com a presença do Ministério Público, do Defensor Público, todos vão ali colher as suas próprias impressões. Após esse ato, depois da realização dele, será aberto o prazo de 15 dias para que esse interditando, caso queira, apresente a sua impugnação, a sua defesa contra esse processo de interdição que estão abrindo contra eles. E aqui devemos lembrar de um aspecto muito importante, que é o rol de causas, circunstâncias e pessoas a serem submetidas a um processo de interdição. Há inúmeras, diversas alterações feitas pelo Estatuto das Pessoas Deficientes, que produziu mudanças aí nesse dispositivo do artigo 1767, que trazia um rol das circunstâncias de pessoas a serem submetidas a um processo de interdição. Esse Estatuto das Pessoas Deficientes alterou também o artigo 3º e 4º do Código Civil. Lá no artigo 3º, nós tínhamos as figuras dos absolutamente incapazes. E agora, lá nós só temos o inciso, que são os menores de 16 anos, que aparecem com absolutamente incapazes. E no rol dos relativamente incapazes do artigo 4º do Código Civil, também houve alteração. Os excepcionais sem desenvolvimento completo não estão mais lá, mas ainda permaneceu um dos dispositivos que estavam no artigo 3º, que tratava dos absolutamente capazes, que eram aquelas pessoas que, mesmo por causa transitória, tivesse discernimento reduzido. Agora, essa circunstância aparece lá no rol do artigo 4 do Código Civil, e ali se afiguram as hipóteses, a circunstância de pessoas relativamente incapazes. Ou seja, os dependentes químicos, os ébrios habituais e as pessoas que têm dependência química, os pródigos, todas essas circunstâncias, e deixaram de existir aí, como os senhores poderão anotar, com a revisão feita lá no artigo 3º e 4º, as pessoas que estivessem nesse contexto de doença ou enfermidade mental. O Estatuto das Pessoas Deficientes deixa claro que quer tirar essas circunstâncias de doença ou enfermidade mental, e como se isso gerasse um impedimento de inclusão de muitas pessoas que estavam nessa condição. Exemplo dos portadores de síndrome de Down, que quando foi
confeccionado o projeto de lei, era exatamente o momento no país em que esses nossos irmãos estavam ingressando em faculdades, casando, e havia impedimento para os casamentos deles, porque eles se adequavam, a maioria deles, nessas hipóteses de pessoas com doença ou enfermidade mental. Isso passou a ser estigmatizante, mas para muitos doutrinadores, essas circunstâncias e hipóteses estariam todas elas englobadas no contexto desse novo dispositivo inserido pelo Estatuto das Pessoas Deficientes, que são as pessoas que, por causa transitória ou definitiva, tiveram seu discernimento reduzido. E aí, nesse contexto, estariam englobadas pessoas com doença ou enfermidade mental. Isso é um posicionamento de alguns doutrinadores. Mas nós sabemos que o juiz, para se louvar dessas informações, aquilatar se uma pessoa com doença ou enfermidade mental é passível de uma interdição e de nomeação de um curador, ele vai se louvar de uma perícia judicial. E aí ficamos nós, exatamente lá no processo de interdição, quando nós falamos que o juiz citou o interditando para uma entrevista, e essa entrevista ele colhe as suas impressões sobre esse estado de incapacidade, os graus que ele entende para limitação, outros aspectos que acha importante, qual é o estágio dessa incapacidade, mínimo, grave, severo. Ele poderá fazer essa entrevista até mesmo na residência do interditando, acompanhado pelo Ministério Público, pelo Defensor Público. Mas logo após essa entrevista, segundo o procedimento previsto aí no novo Código de Processo Civil 2015, o juiz abrirá a oportunidade de 15 dias para o interditando oferecer a sua impugnação. Geralmente é um defensor público que vai assisti-lo, se existir na comarca, senão o juiz termina nomeando, ou ele pode já ter, a família ter indicado, constituído um advogado para ele. Após esse prazo, o juiz vai nomear um perito, um médico psiquiatra, para que esse médico, com seu exame, possa aquilatar o grau de alienação, de incapacidade desse interditando ou não. Esse laudo virá ao juiz. A gente sabe que o juiz não está preso aos laudos periciais, que ele pode acolher no todo ou em parte ou até rejeitar. Mas nessas circunstâncias de interdição, esses laudos são muito importantes para o juiz. Há uma prova pericial já produzida. Logo na sequência, às vezes, as partes querem produzir outras provas testemunhais. O juiz poderá designar a audiência de instrução para colher mais outras provas, trazer informações sobre o patrimônio, sobre a vida, comportamento da pessoa,